Eu em nenhum momento me senti pressionada na Olimpíada para voltar com uma medalha ou de ser excepcional. Mas era um desejo meu, sim, ser excepcional, né? Fazer boas apresentações. Mas em nenhum momento eu pensei que eu precisava trazer a medalha para ser uma pessoa incrível e tudo mais. Então isso foi muito importante. Eu nunca fui cobrada para estar no topo do pódio. Mas é um sonho meu, um sonho do meu treinador, dos profissionais que trabalham comigo. Mas em nenhum momento eles me obrigaram a isso, me pressionaram para isso. Isso fez toda a diferença. Eu acho que quando a pessoa te pressiona para que você tenha sucesso, você não funciona. Porque é uma coisa que tem que vir de dentro de você. Ninguém pode querer mais do que você. Conquistar os seus objetivos e ter os seus resultados. Então, isso foi muito importante. Quando veio a pandemia, eu estava num momento muito doido da minha vida, porque eu estava numa competição, estava lá em Baku, e eu precisava ir bem naquela competição, porque era ali que eu teria a chance de conquistar a vaga para ir para a Olimpíada. E a competição foi cancelada no meio. A gente chegou a competir o primeiro dia e a competição foi cancelada. Eu falei, pronto, perdi minha chance, não vou pra Olimpíada, acabou meus sonhos, meus objetivos, vou ter que esperar mais 4 anos, eu não vou aguentar, vou ficar mais velha, não vai dar certo. E na ginástica, como a gente começa muito cedo, é um esporte que você termina também muito cedo, né? Então, o auge do atleta é quando ele é mais jovem mesmo. E eu falei, então existe uma pressão também com relação a isso, né? Eu falo que a gente aqui, as mulheres vão chegando próximo aos 40, 30 e pouco, a gente fica a pressão do tempo para ser mãe, para engravidar. E o esportista tem isso também, né? Aquele prazo, meio que ele tem que se realizar e fazer o melhor dele, porque depois vai se passando, vão chegando novos atletas, o corpo mesmo, por tanto esforço, vai tendo um desgaste, né? Na ginástica principalmente, que é um esporte que exige muito do corpo, tem muito impacto, precisa muito de concentração, muito de tudo, sabe? Você conseguir trabalhar e conciliar tudo isso dentro de você já é mais complicado. Por isso que eu agradeço tanto a minha psicóloga, porque imagina como não deve ter sido difícil para uma menina de 12, 13 anos ter que passar por tudo isso. E várias crianças passam por isso, sabe? Mas aí, continuando da parte da pandemia, né? Aí veio a pandemia, voltamos pra casa. Eu fiquei 4 meses em casa, sem poder ir pro ginásio. E eu tava meio que me recuperando do joelho. Eu precisava manter a minha perna forte pra que se tivesse outras competições, me sentir bem preparada. E aí eu lembro que eu orei e eu falei assim, Deus, eu sei que o momento que a gente tá vivendo é horrível. Mas ao mesmo tempo eu também sinto que, de certa forma, o Senhor tá me ajudando. Porque aquele 1 ano a mais que eu tive de recuperação que eu tive foi o que me preparou para chegar como eu cheguei na Olimpíada. Foi o que me ajudou a recuperar ainda mais meu joelho, foi o que me fez ficar ainda mais forte fisicamente. Então eu via que estava tudo funcionando. Eu me sentia feliz pelo fato da Olimpíada ter sido adiada e triste porque o momento que a gente estava vivendo era muito ruim. Eu estava longe da minha família, eu não sabia se eles estavam 100% bem, porque quando você liga chamada de vídeo, não é a mesma coisa de que tá lá, dar aquele abraço, olhar no olho, saber realmente o que a pessoa está sentindo. Então, era uma coisa de amor, alegria, desespero, várias sensações. Eu acredito que muitas ou todas as pessoas tenham sentido isso no momento que a gente precisou ficar dentro de casa. Mas, assim, eu precisava passar por aquilo, sabe? Sentir todas as coisas que eu senti, todas as conversas que eu tive com a minha psicóloga. Eu me encontrei demais nesse tempo que a gente ficou em casa. E eu falava pra ela que eu nem sabia que eu tinha tantos pontos que eu precisava melhorar e nem tantos pontos que eu só precisava agradecer. E ela sempre enxergou isso, claro, só que ela é profissional, né? Só que eu precisava enxergar também para que eu crescesse como ser humano, evoluísse como pessoa e que a minha fé ficasse mais forte. E foi muito incrível, assim. Aí depois, quando nós voltamos aos treinamentos, eu parecia outra pessoa. A forma como eu evoluía, a forma como eu acreditava que eu conseguiria voltar. Eu fiz uma ginástica, acho que a ginástica mais difícil que eu já fiz na minha vida, assim, na competição. Eu tinha séries fortes, eu fui campeã olímpica, sabe? Eu fiz o hino tocar numa Olimpíada. A gente fez história, eu representei várias gerações. Imagina os sentimentos de todas as meninas que já passaram, as que virão, as que me têm como admiração hoje, sabe? É uma coisa inexplicável, assim, e realmente é aquilo que Deus falou quando eu tava na cama daquele hospital. Eu não imaginava tudo isso. Eu queria muito ser campeã olímpica, eu queria muito ter minha medalha, mas eu ganhei mais do que isso. Eu ganhei o amor das pessoas, eu ganhei o carinho, eu ganhei mais fé. Eu acho que eu dei mais fé para outras pessoas também. Com certeza. Então são coisas que a gente quer, mas também não espera, e que quando acontece você fica
encantada. Você sabe que é uma coisa, assim, sobrenatural mesmo, sabe? Eu tive um alcance de muitas pessoas e com as minhas palavras eu entrei na casa de cada um. Olha Sim. isso, quando que eu teria a chance de fazer isso? Não sei. E aconteceu, porque eu precisava daquele momento, eu precisava esperar que aquilo chegasse, para que aquilo acontecesse. E é isso. Você teve um momento de transformação mesmo, Sim. né? Você foi lapidada, você cresceu. Sim. Pelas mãos de Deus, gente, que isso? Deus faz coisas lindas mesmo. Eu falo que quando a gente confia, faz coisas que nem a gente imagina. Então, por isso que a gente não pode temer os caminhos que Ele vai nos mostrando e nos levando. E você tem noção, então, realmente, do quanto as pessoas se inspiram em você hoje. Enquanto cada palavra que vai sair da sua boca, com cada exemplo seu, vai poder motivar outras pessoas, vai inspirar. E é uma grande responsabilidade. Você sente isso como um peso? Você sente medo ao mesmo tempo, aquele frio na barriga? Poxa, agora... Ou não, você se sente preparada para isso, porque Deus te preparou até agora? Bom, eu acho que eu preciso, sim, de mais preparação. Eu acho que a gente sempre pode se preparar melhor. Eu falo que eu tenho um poder, né, muito grande na minha mão hoje, mas não é uma coisa que... Porque você inspira não só pessoas do esporte, né? Hoje em dia... Com as palavras, com o que eu falei, eu inspirei de várias formas, entendeu? Com a minha parte de superação, com a minha fé, com o meu crescimento, com a ginástica. Então, eu falei num todo mesmo, eu falei com todo mundo. E isso foi muito legal. E muito natural, porque eu recebi a pergunta e eu só tava respondendo, sabe? Não é uma coisa gravada que alguém pede pra você falar, é que sai do coração mesmo. E é a melhor coisa que tem, porque as pessoas se sentiram conectadas comigo, com o que eu tava falando, e eu tava lá do outro lado do mundo e elas me vendo apenas pela TV. Sim. Então é uma coisa muito grande. Mas eu não sinto como um peso, porque eu vou sempre ser eu mesma e vou tentar fazer o meu melhor. Óbvio que eu não sou perfeita, eu vou errar algum dia da minha vida. Já errei várias vezes. A gente erra todos os dias, porque a gente não sabe todas as coisas, Exatamente, né? Mas eu acho que quando você faz tudo com muito carinho, com muito amor e de boa fé, né? Eu acho que tudo dá certo. Eu penso sempre, se nem Jesus agradou todo mundo, como é que eu, um mero ser humano, vou agradar? Mas eu posso buscar sempre ser o melhor de mim e dar o melhor de mim para as pessoas. Na verdade, para mim, porque automaticamente eu estaria dando para as pessoas também. Estaria dando para as pessoas também. E é isso, eu acho que quando você faz coisas boas para você, você também faz pelo mundo. Mas quando você faz pelo outro, é ainda melhor, né? Dar é muito melhor que receber. E eu gosto muito de pensar assim.